Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero mencionar da minha alegria e meu prazer de estar nessa hora aqui para a gente compartilhar juntos esse momento de adoração ao nosso Deus querido. E eu quero aproveitar também e dizer para você que não está aqui agora, mas que está em algum lugar por aí, com o coração aberto para acompanhar essa mensagem, seja reunido com a igreja, seja em casa, com a família, com amigos, ou mesmo que sozinho, você não está aqui, a gente nem sabe quando é que você está vendo essa mensagem, mas eu quero que você saiba que o Deus que está conosco aqui está aí com você. O nosso Deus não está preso ao espaço e nem ao tempo. Eu tenho aprendido que Deus tem meios inimagináveis de cumprir seus propósitos. Deus está fazendo tudo nesses dias para alcançar a maior quantidade de pessoas que Ele pode alcançar com a mensagem da salvação. Então eu creio que a propósito de Deus, ao você ter recebido esse DVD de um amigo, ou talvez ao ter sido convidado para estar na igreja para acompanhar essa mensagem, seja bem-vindo à palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 5. A palavra Êxodo significa saída. Por isso que se diz êxodo rural, referindo-se à saída das pessoas do campo. Ou então êxodo urbano, quando as pessoas estão saindo da cidade. No caso específico desse livro, com o nome Êxodo, é uma referência à saída do povo de Israel, descendentes de Abraão, do Egito em direção à Palestina. O Êxodo é um fato histórico que ocorreu por volta do ano 1450 a.C. Os israelitas, eles viveram 430 anos no Egito. Boa parte desse tempo eles viveram como escravos. E num dia memorável, depois de uma espetacular atuação divina para libertá-los, então a Bíblia diz que uma multidão de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso estima-se no mínimo 2 milhões de pessoas. Num dia memorável, eles saíram do Egito para a Palestina, da escravidão para a liberdade, do conhecido para o desconhecido. Mas eles saíram felizes porque sabiam que estavam sendo guiados pela mão de Deus. Esse fato histórico, ele é muito mencionado na Bíblia. Você vê o Êxodo, além de estar, claro, no próprio livro, você vê no livro de Deuteronômio, a gente vê relatos do Êxodo nos Salmos, a gente vê nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, em alguns profetas menores. O Êxodo também foi mencionado pelo próprio Cristo. Você vê o Êxodo no livro de Atos dos Apóstolos, na Epístola aos Hebreus e outras partes da Bíblia. Esse fato real, histórico, como já disse, ele é uma ilustração, uma figura da experiência do povo de Deus, da experiência espiritual do povo de Deus. A ideia da experiência do crente, que deixa o mundo de pecado, passa pelas aflições dessa existência, pelos desertos da vida, e vai na direção da promessa de Deus, de novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, nós podemos dizer que o povo hebreu, nesta ilustração, nesta figura, representa a humanidade de forma mais especial, o povo de Deus, e de maneira específica cada crente. O Egito é um símbolo do mundo de pecado no qual vivemos. Alienado, separado da vontade de Deus, contrário à vontade de Deus. A Palestina ilustra a nova terra, a nossa bendita esperança. O faraó egípcio, o principal governante do Egito, ele é um tipo ou um símbolo do inimigo de Deus, de Satanás, que escraviza o homem e o oprime. Moisés, o principal dos libertadores,
ele é um símbolo, ele é um tipo de Cristo, aquele que vem para tirar, para resgatar o seu povo. Bom, tendo essa compreensão, vamos ler Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2. Está escrito assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Moisés e Arão se apresentam diante do faraó egípcio e a frase é: o Senhor mandou dizer, deixa aí o meu povo. Esta expressão, deixa aí o meu povo, ela aparece dos capítulos 5 ao capítulo 10, ela aparece 7 vezes. A mesma frase, deixa aí o meu povo. Deus dizendo para o faraó egípcio, deixa aí meu povo. Essa mesma ideia, esse mesmo propósito, em realidade permeia toda a Bíblia. Deus, buscando salvar o homem, tirá-lo, resgatá-lo das garras do inimigo que o domina, que o escraviza. Interessante a reação de Faraó, não é? Faraó diz assim, mas quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz? Eu não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir a Israel. Satanás sabe quem é o Senhor. Ele conhece sim o Senhor. Mas ele não se rende ao Senhor. Ele não reconhece a autoridade do Senhor. Ele não se submete ao Senhor. E veja, o texto bíblico diz agora no capítulo 5, verso 9, que a atitude de Faraó foi exatamente o oposto da orientação divina. Êxodo 5, verso 9, diz assim, agrave-se o serviço sobre estes homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Estranho isso, não é? Agrave-se o serviço sobre estes homens para que eles se apliquem no trabalho e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Palavra de Deus, palavra mentirosa. Você não acha estranho isso? E olha quem é que está dizendo que Deus está mentindo. É o próprio pai da mentira. Você percebe, Satanás, ele inverte os papéis para tentar confundir os homens. O inimigo é a própria personificação da mentira. E o nosso Deus é a personificação da verdade. Em vez de libertar o povo, o faraó egípcio diz, vamos oprimi-lo ainda mais. Então aqui tem uma lição para todos que estamos aqui. Quando a gente opta por servir ao Senhor, não é incomum passarmos por momentos de muita aflição, de muita tribulação e de angústia. E alguém pensará assim, pastor, eu pensava que era o contrário. Eu imaginei que decidindo servir ao Senhor, minha vida ia ser um mar de rosas. Você e eu todos estamos sujeitos. Mesmo aqueles que servem ao Senhor, estamos sujeitos às aflições da vida. E em especial quando a gente muda de rumo, deixa de andar na direção do mal e conscientemente reconhece o Senhor como nosso Deus e procura andar nos seus caminhos, então o inimigo fica enfurecido. E não é incomum virem tribulações, perseguições, provações. Todos estamos sujeitos a isso. E se eu estou falando aqui para alguém que está vivendo uma experiência assim, que está há pouco no caminho de Deus, e que as coisas, em vez de melhorado, têm piorado em muitos sentidos, então o que eu devo dizer para você é não desista. Em nome de Jesus, persista, porque você está na direção de Deus. Eu gosto muito das palavras de Paulo que estão em Romanos 8:18, quando ele diz assim, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente, elas não podem se comparar com as glórias que hão de ser reveladas a nós. Por mais que você passe por dificuldades, por problemas, um dia
A glória da eternidade será tão extraordinária que estes sofrimentos do presente serão fichinha, coisa boba, que a gente, inclusive, logo, diante da grandeza da eternidade, a gente vai esquecer. Então, por mais que sofra, por mais que passe por problema, persista, porque você está indo na direção da vida, na direção do Senhor. E tem uma outra coisa que eu preciso lhe dizer em nome de Jesus. Deus não permite o sofrimento na vida dos seus filhos, se Ele não tiver em mente um grande livramento. Guarde isso e creia nisso. Vou repetir. Deus não permite o sofrimento, se Ele não tem em mente um grande livramento. Ainda que esse livramento seja o livramento final, mas o livramento será grandioso, porque o Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. O Senhor honra aqueles que lhe honram, seja bendito o nome do Senhor. Olha só no capítulo 6, agora verso 1, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. É como se Deus estivesse dizendo: Ele não me conhece, Ele não sabe quem eu sou, pois agora Ele vai me conhecer. Ele vai saber quem é o Senhor de toda a terra. Ele vai saber quem é o Senhor do universo. Vou me apresentar a Ele. E aí os irmãos conhecem a história. Os juízos de Deus começam a cair sobre o Egito, em forma de 10 diferentes pragas. Na primeira praga, as águas do rio Nilo se transformam em sangue, mas o coração do faraó permanece endurecido e não permite que o povo saia. A segunda praga, muitas rãs por todo o país. Durante a segunda praga, a Bíblia diz que faraó chamou Moisés e disse: olha, eu vou deixar que vocês saiam. Tudo bem, já não aguento mais essas rãs todas aí, vão embora. E Moisés diz: ah, tá bem, então a gente pode ir embora. E faraó disse assim: vocês podem ir embora. Amanhã vocês podem ir embora. Amanhã vocês podem ir embora. Por que não hoje? Por que não agora? Por que será amanhã? Eu penso que faraó estava querendo ganhar tempo para encontrar um meio de livrar-se do problema, no entanto, manter o povo sob sua opressão. Então, aqui tem uma outra lição espiritual boa para a gente. O dia de você sair do Egito, entregar-se a Deus e viver com Deus não é amanhã. O dia é hoje. E o momento é agora. Quando você aceita a ideia de Faraó, de deixar para depois sua decisão de sair do Egito e entregar-se a Deus, você corre grande perigo. Porque quem garante que amanhã você viverá para decidir-se pelo Senhor? Outro aspecto: quem garante que amanhã você quererá o Senhor como você o quer hoje? Uma vez que somos tão fracos em nossas decisões. Quando você ouve a voz do Espírito de Deus lhe chamando, então não é para decidir-se amanhã. Deus está chamando a gente para hoje e para agora. Será que há alguém aqui que tem ouvido o chamado do Espírito Santo através de sua palavra? Será que há alguém aqui em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando e dizendo: filho, vem, vem, e você está postergando sua decisão? Então ouça Deus lhe dizendo: filho, é agora, é hoje. Até porque o futuro não nos pertence. Eu não estou assustando você dizendo que amanhã você estará morto. Mas e se estiver? Quem garante que a gente vai ter o amanhã? O dia de apegar-se ao Senhor e decidir-se pelo Senhor é hoje. Talvez a pessoa que está aqui está vivendo essa realidade. Talvez é alguém que está acompanhando a mensagem em outro lugar, em outro momento. É possível que alguém tenha lhe dado esse DVD com a intenção de você mais uma vez ouvir a voz de Deus dizendo para você que o dia de entregar-se a Jesus é hoje e agora. Então eu me uno a essa pessoa que gosta de você e lhe digo: em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor hoje e agora. Está escrito:
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cuidado com a ideia de amanhã. O inimigo só quer ganhar tempo quando ele consegue fazer a gente postergar a nossa decisão para amanhã. E eu quero dizer mais uma coisa para os membros da igreja que estão me ouvindo. Irmãos, em toda a igreja adventista, pelo mundo afora, o povo de Deus está sendo chamado em nossos dias para uma experiência de reavivamento, para uma experiência mais profunda de comunhão com Deus, e uma consequente reforma, uma consequente mudança de atos, de procedimentos, para que tenhamos uma vida de maior santidade diante de Deus e dos homens. Toda a igreja está sendo chamada para essa experiência. É possível que nenhum membro da igreja que esteja me escutando agora não tenha ainda ouvido falar que estamos num tempo de reavivamento e reforma. Mas eu lhe pergunto, essa experiência já está sendo vivida por você? Ou você está deixando para amanhã? Quem garante que você viverá amanhã para renovar seu cristianismo e ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Não deixe que a mensagem de Deus entre por um ouvido e saia pelo outro. A igreja está sendo chamada hoje e agora para nós vivermos um cristianismo de compromisso com o Senhor e com sua palavra. O dia é hoje. E o momento é agora, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que, é claro, no dia seguinte ele não deixou que o povo saísse, porque era apenas uma estratégia. Já estamos agora pensando no período durante a quarta praga. Vamos a Êxodo 8, verso 25. Você pode acompanhar na sua Bíblia se quiser. Êxodo 8, verso 25. Durante a quarta praga, a Bíblia diz assim: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Ok, vocês querem ir? Vão embora. Liberou geral. Vai todo mundo embora. Embora em termos. Vai servir ao Deus de vocês. Mas sirvam, disse Faraó, ao Deus de vocês aonde? Nessa terra. E Moisés disse, nós vamos servir ao Senhor no deserto, porque esta foi a orientação dele para nós. Vão servir ao Senhor, mas sirvam nessa terra. Por que Faraó estava dizendo isso? Simplesmente porque ele queria manter o povo escravo. Não é possível servir ao Senhor no Egito. Se você resolve servir ao Senhor, você tem que sair do Egito. Irmão, servir ao Senhor implica numa separação do mundo com seus valores deturpados. Servir ao Senhor significa uma separação da experiência carnal, viciada no pecado, para uma experiência de santidade, tendo prazer nas coisas espirituais. Há pessoas que dizem assim, não, eu amo o Senhor, oh maravilha, mas elas continuam no Egito, elas vestem as roupas dos egípcios ainda, elas comem as comidas e bebem as bebidas dos egípcios, elas vão nos ambientes dos egípcios, elas falam do jeito que os egípcios falam, elas veem as coisas que os egípcios veem, elas ouvem as músicas dos egípcios. Não, o Senhor está em meu coração, o que importa é que Ele está no meu coração. Quando o Senhor está no seu coração, o Senhor se apresenta nas suas mãos, através dos seus atos, através do seu comportamento. É como se Faraó estivesse dizendo, eu não me importo se vocês servirem a Deus e continuarem me servindo, sendo meus escravos. Mas eu quero dizer para você, Faraó não se importa, mas Deus se importa. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, não é assim? Ou nós amamos a um e aborrecemos ao outro, ou então nós amamos a este aqui e aborrecemos aquele. Deus sabe que coração dividido é coração de ninguém. E só há salvação para aquele cujo coração está nas mãos de Deus completamente. Cuidado com essa ideia. Porque há muita gente por aí dizendo, Deus está no meu coração. Mas Deus não aparece nos seus atos. Deus não aparece no seu estilo de vida. Justificação pela fé, irmãos, que não santifica o homem, é pura ilusão espiritual. O povo que Deus salva,
ele também transforma. A verdadeira justificação, o verdadeiro perdão recebido pela fé, opera, manifesta-se em boas obras. Nós jamais seremos salvos porque fazemos boas obras, mas os salvos terão boas obras. Os salvos continuam no mundo, mas eles já não são mais do mundo, porque o Senhor os escolheu para si. Cuidado com essa ideia de servir a Deus nessa terra. E é claro, Moisés disse, não vai ser assim. Agora no verso 28, uma terceira tentativa de Faraó de segurar o povo. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Ah, agora está bonzinho. Vocês podem ir. E podem inclusive sair do Egito. Vão para o deserto. Já que querem, vão. Mas olha, vocês não vão muito longe não, tá? Fica aí por perto. Fica por perto, porque se a gente resolver trazer vocês de volta, a gente vai lá buscar, já está pertinho mesmo, é só puxar. Fica perto, porque se vocês também sentirem saudade, é só um passinho e vocês já estarão de volta. Fica por perto. Em nome de Jesus, não fique por perto. Sai do Egito e vá para longe do Egito. Irmãos, quem brinca com o pecado, é certo que do pecado se torna vítima. Isto é só uma questão de tempo. Nós todos, filhos de Deus, temos que admitir nossa vulnerabilidade. Estamos todos sujeitos a voltar ao pecado. Então, quanto mais longe do pecado nós ficarmos, melhor. A gente não pode brincar com coisa séria. A intenção de Faraó não era outra, senão que o povo de Israel voltasse com facilidade e permanecesse escravo. Você, quando ouviu o chamado de Deus e decidiu ser um filho de Deus nesse mundo e saiu do Egito, vá para mais longe do Egito possível. Assuma a presença de Deus na sua vida e viva seus novos valores com intensidade. Ah, irmãos, como é triste ver crentes que, como diz o povo, eles são devagar, quase parando. Eles são meio amarelões. Eles são meio anêmicos. O diabo só dá uma olhadinha para eles, eles já caem. Eles são muito fracos. Sabe por quê? Porque eles estão perto do Egito. Eles gostam de viver perigosamente. Eles resolvem seguir a Deus, mas eles não se envolvem completamente com Deus. Ah, quem sai do Egito e não vai para longe, demonstra inclusive ser indigno da liberdade que está recebendo do Senhor. Porque quem sai do Egito e não vai para longe, mostra que está com saudade do Egito. A gente tem que sair do Egito e tem que ir para longe. Esse é o propósito de Deus. Veja como o inimigo é insistente, não é? Como ele faz de tudo para não nos separar dele. Vamos agora para capítulo 10. A Bíblia diz que após o anúncio da 8ª praga, Faraó chamou Moisés e disse, olha, quais são os que vão? Olha só a pergunta. Pergunta boba, não é? Quem é professor aqui sabe, às vezes tem aluno que faz pergunta boba, não é? Faraó, que pergunta boba é essa? Quais são os que vão? Moisés disse, ora, quais são os que vão? Quais são os que vão? Vai todo mundo. Nós vamos levar os meninos. Como nós iríamos deixar nossos meninos? Nós vamos levar os velhinhos. Eles podem estar fraquinhos. Se necessário for, nós vamos levá-los nos braços. Mas nós vamos levar nossos velhinhos. Nós vamos levar nossas mulheres. Nós vamos levar nossa moçada, nossa rapaziada. A gente vai levar todo mundo. Quais são os que vão? Olha que pergunta sua. E nós vamos levar também os nossos animais. Tudo nós vamos. Vai todo mundo. Olha a resposta de Faraó, capítulo 10, verso 11.
Faraó diz assim: não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Não vai todo mundo não, vão só os homens. Aquela era uma sociedade extremamente machista. Mulher e criança não tinham moral nenhuma. Então o Faraó disse assim: tá bem, dou moral para quem tem moral, vão os homens. Mulheres, crianças, fiquem todos aqui. Ele estava supervalorizando os homens. Mas havia uma outra intenção por trás disso. Faraó sabia muito bem que se somente os homens fossem, eles voltariam, porque eles não resistiriam à saudade da esposa e dos filhos. Eu tenho certeza que eles voltariam. Eu digo por mim mesmo. Por causa do trabalho no ministério, na função que desempenho, tenho que viajar muito. E é um prazer fazer as viagens e pregar e motivar a igreja por aí. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Na hora que eu entro no meu carro, ou num ônibus, ou num avião, e sei que estou voltando para casa, essa é a melhor hora da viagem. Quem ama a esposa e ama os filhos não consegue ficar longe deles por muito tempo. Faraó sabia que os homens voltariam, porque eles não resistiriam ficar longe da esposa e dos filhos. Era só mais uma estratégia do diabo para manter o povo de Deus preso. Ouça isso. Deus tem planos para toda a sua família. Deus quer salvar seu marido, quer salvar sua esposa, Deus quer salvar seus filhos, Deus quer salvar seus pais, seus irmãos. Deus tem plano para toda a sua família. Não pare enquanto Deus não usar você para tirar toda a sua família do Egito. Em nome de Jesus, não deixe ninguém para trás. E você me dirá assim: pastor, mas eles têm resistido o chamado de Deus, eu tenho procurado trazê-los, eles não vêm. Em nome de Jesus, não desista deles enquanto eles viverem, porque Deus quer salvar toda a família. Deus quer salvar, que você seja instrumento nas mãos dele para salvar a família, os amigos, os que estão próximos, até os desconhecidos. Deus quer nos usar para que eles sejam salvos. Faça tudo o que você puder para não deixar ninguém para trás. Tire-os todos do Egito. Irmãos, nós temos que dedicar nossas habilidades, nossas capacidades, os dons que Deus nos dá para o reino de Deus, objetivando implantar o reino de Deus no coração das pessoas e tirá-las do Egito. Eu fico triste quando vejo que muitos filhos de Deus na atualidade, eles gastam toda a energia que têm nos seus interesses pessoais, no trabalho, nos estudos. Isso é nobre, isso é correto. Entretanto, aquilo que é bênção pode se tornar maldição quando você vive não priorizando o reino de Deus, mas priorizando seus interesses próprios. Parte das nossas energias precisam ser canalizadas para o reino de Deus, objetivando salvar pessoas, a partir dos nossos próprios familiares. Nós temos que dedicar nossos dons, nossas habilidades ao Senhor. Nós temos que nos envolver na obra de Deus, até porque este é um privilégio grandioso para todos nós. E tem uma coisa mais que eu gostaria de dizer. Assim como Deus quer usar você para salvar sua família e seus amigos e tirá-los do Egito, da mesma forma o diabo vai tentar usar a sua família e seus amigos para fazer você voltar ao Egito. Compreende? Então tire-os de lá, mas nunca deixe que eles façam você voltar para lá. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, e sim espada. Muitas vezes o inimigo do homem, disse Cristo, são os de sua própria casa. E ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, marido ou mulher por amor de mim, não é digno de mim.
Claro que nesse contexto Jesus estava simplesmente dizendo: olha, o evangelho vai fazer mudanças, e umas pessoas vão aceitá-lo dentro da própria casa e outros vão rejeitá-lo. E aqueles que aceitam não podem desistir da aceitação do evangelho por causa dos que rejeitam. Em vez deles fazerem você desistir, você deve investir na salvação deles, para que eles aceitem o chamado do Senhor. Última tentativa do faraó egípcio. Agora, capítulo 10, verso 24. A Bíblia diz que faraó chamou Moisés e disse assim: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também irão convosco. Se o inimigo não conseguir fazer com que você deixe para amanhã a sua decisão de servir ao Senhor, se ele não conseguir fazer com que você tenha um cristianismo só do coração que não se manifesta para fora, se ele não conseguir fazer com que você sirva a Deus nessa terra e seja como um egípcio, se ele não conseguir fazer com que você, mesmo saindo do Egito, não vá para muito longe, e se ele não conseguir impedir que você saia do Egito por causa da sua família, então ele vai tentar a sua última carta na manga. Ele vai dar a sua última cartada. E ele vai dizer para você, como o faraó disse: ok, sirva ao Senhor, mas não com seus bens. E sabe qual foi a resposta de Moisés? Quando o faraó disse assim: vocês vão, mas os rebanhos de vocês ficam, Moisés disse assim: ei, o senhor está redondamente enganado, o senhor está por fora. Nós vamos levar as coisas que nós temos, e nós vamos levar as coisas que vocês têm, porque o que vocês têm, vocês terão que dar para nós. É assim. E quanto ao que já é nosso, ao que já está garantido, olha aqui, seu faraó, não vai ficar nenhuma unha no Egito. Tudo que nós temos, nós levaremos, e com isso nós serviremos ao Senhor no deserto. O que nós temos será levado e dedicado ao Senhor. Não vai ficar aqui, nenhuma unhazinha, seu faraó, saiba disso. Oh, glória! Eu gosto dessa resposta de Moisés. Dedique tudo que você tem ao Senhor, seja muito ou seja pouco. Sabe por que faraó disse: fica o rebanho, ficam os bens? Porque faraó já sabia, e o diabo sempre soube, que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Faraó sabia que se o povo deixasse os seus bens, eles quereriam voltar para buscá-los e permaneceriam escravos. Então, em nome de Jesus, consagre a Deus todos os seus bens. E você me dirá: pastor, são tão pouquinhos. Deus não está preocupado com a quantidade deles. Deus está preocupado com a sua decisão de fazer não de coisas seu tesouro maior, e sim do seu Deus, a razão da sua vida. Compreende? Salomão diz assim, Provérbios 3, versos 9 e 10: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a promessa: então se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens. Pastor, a gente pode honrar o Senhor com os nossos bens? Pode, quando nós os dedicamos ao Senhor. Quando você dedica os seus bens ao Senhor, você está mostrando para Deus e para o mundo que você não ama as coisas, você ama as pessoas, e acima de tudo você ama o seu Deus. Honra o Senhor com seus bens, com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, a gente honra o Senhor com os bens e com as primícias de nossa renda quando a gente tem a iniciativa, a coragem, a determinação de separar aquilo que pertence a Deus. E eu me refiro agora ao santo dízimo estabelecido pelo Senhor para o seu povo. Quando a gente tem coragem da parte que nos sobra, os outros 90%, a gente tem coragem de tirar uma oferta generosa, liberal, e apresentá-la como um presente a Deus.
Assim nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. E olha uma coisa, a gente não dá para receber. A gente dá, devolve o dízimo e dá a oferta, porque na verdade a gente já recebeu. Já recebeu a bênção de Deus. A gente dá como expressão de reconhecimento e gratidão. Mas Deus é tão bom que Ele promete que se nós dermos e devolvermos, claro, por motivos corretos, puros, como expressão de reconhecimento e gratidão, Deus é tão bom que Ele diz assim: filhos, olha, não vai faltar. Tira e não tenha medo, porque não vai faltar. E Deus diz assim: em vez de faltar, vai multiplicar. Ah, vai multiplicar para a gente enriquecer e esnobar. Claro que não. Vai multiplicar para, tendo mais, a gente poder contribuir com mais ainda. E então a gente ajuda mais pessoas. E a gente coopera mais com a obra de Deus, com a pregação do Evangelho. E o Evangelho vai se espalhando pelo mundo e o reino de Deus vai sendo implantado no coração de mais pessoas, na medida em que o povo de Deus contribui. Deus seja louvado. Este é um assunto tão lindo, irmãos. Este é um assunto tão especial. Eu gosto tanto das palavras de Davi, quando ele diz assim, no Salmo 37, eu fui moço e já agora sou velho. Davi escreveu essas palavras quando já estava velhinho. Ele sabia que a sua missão na terra já estava sendo cumprida. Você já percebeu como são lindas as palavras de Davi na sua velhice? Procure observá-las. E eu gosto tanto quando ele diz assim, eu fui moço e já agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu posso dizer quase como Davi, fui moço e ainda não sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Irmãos, eu lhes estou falando isso de todo o meu coração. Deus tem me dado o privilégio já de, por quase 25 anos, atuar no santo ministério. Deus tem me dado essa honra imerecida. E eu lhes digo com toda segurança, eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu já vi, sim, preciso dizer-lhes, alguns justos passarem por muitos reveses, inclusive na vida financeira. E você dirá, pastor, mas e a promessa? Falhou? Quando Deus permite que um justo fiel passe por adversidades, inclusive financeiras, Ele só está, irmãos, provando os nossos motivos. E você mostra para Deus a pureza dos seus motivos, quando mesmo na crise, você continua fiel. Eu gosto de dizer que o que autentica, o que sela, confirma a verdadeira fé, não é receber respostas imediatas às nossas orações. Isso é bom, isso é maravilhoso quando ocorre. O que confirma, irmãos, a verdadeira fé é quando a gente continua crendo e obedecendo, mesmo na crise. Então, em nome de Jesus, com muito ou com pouco, seja nas horas de abundância ou nas horas de escassez, seja fiel ao Senhor. E o Senhor será fiel para contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um assunto maravilhoso, mas eu preciso seguir e concluir a mensagem. Então, a Bíblia diz que Faraó resistiu e Deus anunciou a 10ª praga, a pior de todas. A morte de todos os primogênitos, ou os primeiros filhos em todas as casas do Egito, e até mesmo entre os animais. Mas antes que o juízo de Deus caísse, o Senhor então chamou Moisés e disse assim, filho, há um meio de proteger o povo de Israel que vive no Egito. E o meio é simples. Oriente cada família do Egito, para que num determinado dia, Deus estabeleceu ao pôr do sol, cada família pegue um cordeirinho, macho, sem defeito, cordeirinho novo, de 1 ano,
pega o cordeirinho, cada família do Egito, de Israel que está no Egito, e mate o cordeirinho no horário do pôr do sol. E então pega o sangue desse cordeirinho e passa na porta de casa. Marca a porta de casa com o sangue do cordeiro. E Deus disse: vocês devem pegar a carne do cordeiro e assá-la, e durante a noite comê-la. Mas olha, Deus disse: comam a carne do cordeiro apressadamente, com sandálias amarradas nos seus pés, com roupa de viagem, com um cajado na mão. O cajado era comum ser usado para viagens pelo deserto. Até hoje os beduínos que vivem nessa região do deserto por onde o povo de Israel passou, eles usam cajados. Deus disse: com as sandálias amarradas nos pés, com roupa de viagem, com um cajado na mão, comam a carne do cordeiro assada apressadamente. Porque Deus disse: nessa mesma noite, o anjo destruidor vai entrar em todas as casas do Egito, exceto naquelas em que houver a marca do sangue do cordeiro na porta. O anjo vai saltar, ele vai passar por cima. Esse, inclusive, é o significado da palavra Páscoa: saltar, passar por cima. Então aconteceu como o Senhor profetizou e orientou. Num determinado dia, ao pôr do sol, os filhos de Israel mataram o cordeirinho, passaram o sangue do cordeiro na porta, assaram a carne. E enquanto eles comiam apressadamente a carne do cordeiro, a Bíblia diz que o anjo destruidor chegou no Egito e visitou todas as casas onde não havia a proteção da marca do sangue do cordeiro. E morreram todos os primeiros filhos, inclusive dos animais. O faraó egípcio levantou de noite, diz a Bíblia, e quando viu o seu primeiro filho morto, entrou em pânico. E os seus oficiais da corte todos também se desesperaram, havia morte em todas as casas. Então o faraó chamou Moisés e disse: agora sumam daqui. Nós não queremos mais ver a face de vocês, sumam daqui. Saiam todos vocês daqui. Levem os meninos, levem os velhos, levem as mulheres, levem os jovens, todo mundo. Todos vocês saiam daqui. Outra coisa, podem levar os animais de vocês todos os rebanhos de vocês levem. E olha, toma aqui. Pega, leva as coisas da gente, leva também. A gente não quer mais ver vocês aqui, porque se vocês permanecerem aqui, nós todos vamos morrer, saiam daqui. E a Bíblia diz que naquela noite, eu imagino que o dia talvez estivesse amanhecendo, quando a multidão de pelo menos 2 milhões de pessoas saiu da escravidão para a liberdade, do conhecido para o desconhecido, do Egito para a Palestina, e eles saíram louvando a Deus, eles saíram felizes, a despeito de avançarem pelo deserto inóspito, árido, sem vida, mas eles sabiam que estariam sob a mão de Deus, e eles avançaram com esperança na direção da terra prometida. Oh, glória a Deus, quando você ouve o chamado do Espírito Santo, e diz: meu Senhor, eu vou sair do Egito, eu vou andar na direção do Senhor, ainda que digam que é loucura partir para o deserto, mas eu vou, porque o Senhor está me chamando, eu creio no plano do Senhor para a minha vida, e em nome de Jesus eu vou. Deus seja louvado quando a gente faz isso, quando o homem aceita o chamado de Deus. Os irmãos sabem que aquele cordeirinho que morreu em todas as casas dos filhos de Israel representava Jesus, não é? Por isso que tinha que ser um cordeirinho novo, por isso que tinha que ser macho, por isso que tinha que ser sem defeito, porque aqueles cordeirinhos todos representavam o Cordeiro de Deus que um dia viria ao mundo para dar sua vida por nós. Você já recebeu o livramento pelo sangue do Cordeiro? Você já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal? Já tem a marca do sangue na sua porta, na sua vida? Então agora, saia do Egito, porque foi para tirá-lo do Egito que o Cordeiro morreu. Irmãos, é triste quando o povo de Deus admite que ama o Cordeiro, mas não sai do Egito. O Cordeiro não morreu em vão. O Cordeiro morreu para nos tirar do Egito. Sai do Egito em nome de Jesus. Foi para tirá-lo de lá que o Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu para nos libertar do cativeiro do pecado e nos conduzir para uma nova terra, uma nova vida.
E observe uma coisa, ainda que a vida, a terra, digo, não seja nova ainda, porque nós temos que passar pelos desertos dessa existência, pelas aflições do mundo, ainda que você não tenha ainda obtido a nova terra, esta é uma promessa para o futuro, e a gente espera que para um futuro próximo, nós todos já podemos ter a nova vida. Sabe por quê? Porque se você saiu do Egito, você não é mais escravo de Faraó. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Então a vida é nova. A vida é diferente. Que Deus nos abençoe a todos. Que o Espírito de Deus faça a sua obra em nosso coração. Se você tem ouvido o chamado do Espírito Santo, então diga: Senhor, eu quero me entregar a Ti hoje e agora, não amanhã. Entregue-se a Deus hoje, agora. E diga para Deus: Senhor, eu quero assumir o Senhor na minha vida. Eu entendo que eu não posso servir a dois senhores, e eu estou decidido a servir ao Senhor. Eu quero sair dessa terra, desse Egito, da escravidão do pecado. Senhor, me ajuda a ir para longe. Me ajuda a me afastar o máximo possível do pecado e me aproximar o máximo possível dos Teus planos para a minha vida. E Senhor, me usa para salvar minha família, meus amigos. Eu consagro ao Senhor minhas capacidades, minhas habilidades, meus dons para a obra do Senhor. E você ainda pode dizer: Senhor, eu Te consagro meus bens. Eu quero ser fiel ao Senhor. No pouco que o Senhor pede, o santo dízimo e a oferta, eu quero ser fiel ao Senhor, para mostrar para o Senhor e para o mundo que o meu coração está no Senhor e não em coisas banais e passageiras. Senhor, o sangue está marcando o meu coração, e pela fé eu vou avançar pelo deserto, até que o Senhor me dê a alegria de um dia entrar pelos portões da Canaã celestial. Que o Senhor abençoe nesse propósito a sua vida e a vida de todos que estamos aqui.